ETEC de Matão. Destaque na 15ª Feira Tecnológica do Centro Paula Souza, realizada no Espaço São Paulo Expo. A feira é um espaço para demonstração e socialização de projetos que são feitos por alunos do Centro Paula Souza. Lembra que nós temos a nossa unidade aqui em Matão e tivemos os nossos participantes lá, levando tudo aquilo que eles estudam, preparam, enfim, desenvolvem aqui na prática das suas aulas aí ao longo de todo o ano, ao longo de todo um curso. E daí é que a gente se destacou lá e você vai entender na entrevista de hoje por quê. E para falar a respeito, trazemos no estúdio o professor da ETEC Matão, Carlos Alberto Diniz. Bom dia, Carlos. Tudo bem? Bom dia, Daércio. Bom dia a todos. Certo? Tudo certo. Na luta? Opa! Professor, não é fácil. Não é fácil, É mas... um sacerdócio, né? Sim. A gente tem que gostar. Eu particularmente, gosto muito do que eu faço. Eu acordo todo dia sabendo qual é a minha função. E o que você quer no mundo, né? E o que eu quero no mundo. E o que eu quero atingir. Toda profissão exige que a gente goste, preferencialmente. Acho que trabalhar sem gostar deve ser uma tarefa triste, né? Ah, deve ser. Deve ser muito triste você fazer o que não gosta uma vida inteira. Já pensou? Né? Exatamente. Agora, o professor, particularmente, ele é um sacerdócio, né? Porque ele tem que fazer voto de pobreza. Só não é celibatário, né? Exato. Como um padre e tal. Mas o voto de pobreza o professor tem que fazer, né? Tem que ouvir muito, tem que sempre estar disposto a ouvir os alunos, né? Porque os alunos trazem não apenas, né, os problemas da aprendizagem, né, as dificuldades, mas também né, a gente acaba se tornando um pouco parte da família dos alunos, né? É verdade. Porque é inevitável, né? Às vezes, professor, aconteceu isso, né? Até para justificar, olha, não entreguei a tarefa, não consegui terminar determinada atividade porque aconteceu isso na minha casa. Então, você acaba tomando parte, assim, né? Conhecendo a vida dos alunos. Eu acho que é bastante importante. Para mim, é bastante gratificante no sentido de, enquanto realização profissional, quanto realização pessoal. E parece que também deve ser muito bom o fato de que, vez ou outra, você encontra os meninos e meninas que passaram pela vida de vocês, pelas salas de aula de vocês, e hoje estão no mercado de trabalho. Deve ser muito gostoso. Essa parte deve ser muito boa. É muito gratificante. Inclusive, lá na escola nós temos professores, né? Eu tenho 3 professores lá, que foram meus alunos lá na ETEC. Então, já é uma outra... Já pensou? É a outra geração. Aí a gente vai vendo que a gente tá ficando velho, né, Daércio? Mas é bom, né? Mas é bom. A gente vê colegas da gente que passaram por nós e hoje, né? A meninada que passou pelo nosso caminho. Alguns alunos que estão extremamente hoje estão bem em grandes emissoras. A gente se orgulha disso, né? De ter, de alguma forma, contribuído. Que legal. Vamos falar mais perto do microfone. E aí, porque também agora vamos falar com o Rogério Carvalho, que é Varvalho mesmo? Varavalo. Varavalo. Isso. Aqui está Varvalho. Italiano. Varavalo é italiano. Italiano. Muito bem. Que é orientador. Bom dia, Rogério. Tudo bom? Bom dia, tudo bem. Orientador, o que faz dentro do processo de formação desses alunos? Pega a ideia, no caso que os alunos tiveram, e tenta trabalhar, né, todo o projeto na cabeça deles. Eu tento interpretar e colocar em prática o que eles querem. E tentar sanar as dificuldades e os problemas que vão surgindo ao longo do projeto. Ok. Dá uma ajustada aí, Felipe. Abre a câmera aberta aí da rua. Até que ajuste aqui pra gente demonstrar. Porque vai ter uma demonstração deles aqui daqui a pouco. Que vocês vão... É muito interessante, hein? Fiquem ligados aí, porque você vai ver o que essa moçada preparou e por quê eles chamaram tanto a atenção dentro desse evento que aconteceu em São Paulo, na Feira de Tecnologia do Centro Paula Souza, reunindo todas as unidades, aquilo que eles desenvolveram, e essa ideia, essa criação deles está aqui no estúdio para ser mostrado, por isso que eu estou ajustando aqui de modo a que isso possa ser mostrado na prática, né? Então, como é que acontece isso e a contribuição que esses meninos e meninas, esses jovens estão dando para a humanidade, né? A humanidade, porque aqui você vai entender já em seguida por quê. É muito interessante.
Ah, tá aqui comigo também a Lilian Ferreira, que é aluna da ETEC. Bom dia, Lilian. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo certinho. Tudo certinho. E o Murilo Santos, que é aluno também da ETEC. Tudo bem, Olá, Murilo? bom dia, tudo bem? Certinho? Tudo certinho. Vou fazer uma pergunta para vocês dois. Claro. Pelo tipo de curso que vocês fazem. A turma lá fala se são nerds? Fala Falam. um pouco, É. fala um pouco. Principalmente mulher, né? Na mecatrônica é um pouco diferenciado. É mesmo? É mais comum que seja homem. É, mas na ETEC tem uma variação muito grande, mas assim, eu já fiz outros cursos semelhantes na minha vida, então eu era a única mulher, então tinha muito isso, de eu ser a única da sala, de ser algo mais voltado para homem. E as meninas da sua idade, às vezes, estão ligadas em coisas que... É, são mais preferências, né? Claro, cada um no seu Sim. estilo de vida. Mas elas estão mais dentro de um plano aí, vamos tomar uma cerveja, vamos pro show sertanejo de não sei quem, não sei o quê, e vocês estão muito mais dedicados à questão do estudo, né, das suas carreiras e tal, e aí ela é nerd. Pois é, né? Você pegar aí todo mundo que hoje é um exemplo de sucesso na vida, você vai ver que enquanto a outra turma ia pro churrasco no fim de semana, eles ficavam estudando, né? E não tem sorte, exatamente, não realiza muito, né? Pode estudar, sim. Né? E isso pode dar em alguma coisa. Pode não, sempre. Eu acho que esse projeto é uma prova disso, porque esse projeto foi o resultado de muita dedicação, de muito estudo. A gente chegava na escola às 7 horas da manhã e depois do período da aula a gente ficava na escola, a gente pedia autorização para o Carlos sempre autorizou a gente ficar lá para desenvolver o projeto. A escola em si, a ETEC aqui de Matão, nos acolheu muito, então a gente saía às vezes 10 horas da noite da escola, porque a gente realmente queria realizar esse projeto, fazer acontecer. Então, esse projeto é um exemplo de muita dedicação, de muita determinação. Então, eu sou muito feliz e muito grata por conta disso. E aí alguém vai dizer um dia, né? Poxa vida, a Lilian teve muita sorte na vida. Né, professor? Não é sorte, não. É suor, trabalho, empenho. Né? Porque boa parte dessas peças que constituem o braço robótico foram impressos lá na impressora 3D da escola. Então, eles já tinham passado pela minha série, porque eu dou aula para os alunos da primeira série. Eles já estavam na terceira série quando foram fazer o trabalho. E aí, para imprimir isso, eles precisavam usar a sala que eu estava. Eles ficavam horas lá imprimindo as pecinhas até montar porque isso é um grande quebra-cabeça, né? Porque cada Não é nada tão simples assim. Não, e a impressora 3D não é uma impressora que imprime rapidamente, né? Então, nós temos esse equipamento lá na escola, na sala Maker, né? Que é uma sala, né, onde os alunos têm a possibilidade de desenvolver seus projetos. É uma sala mais... Até o layout da sala é diferente, pensando na questão da inovação, da criatividade, né? E nisso eles... fizeram, né, pelo menos uma grande parte do projeto foi impresso dentro da própria escola. Né? Da própria escola. Vamos mostrar, afinal de contas, apresentados o Carlos, o Rogério, o Murilo e a Lilian, por que é que Matão se destacou nessa feira tecnológica do Centro Paula Souza. E aqui está representado fisicamente, quer dizer, o próprio projeto deles em funcionamento e que vai trazer um grande benefício para a humanidade, não é? Eu diria. E que é exatamente o quê? Quem deseja explicar, enquanto a gente vai depois dar com a imagem Eu posso falar, sim. do invento. Vamos lá. Nosso projeto consiste na inclusão dos deficientes auditivos na sociedade, né? Então, o projeto veio para auxiliar na comunicação entre os surdos e os ouvintes. Vamos demonstrar primeiramente a parte onde o ouvinte ele fala através do comando de voz para o celular. O celular vai identificar o que o ouvinte está dizendo e vai traduzir para que o deficiente consiga entender aquilo que os ouvintes estão dizendo. Então, espera aí, vamos na prática aqui, é você que vai disparar aí, né, né, Murilo? Sim. Você vai fazer o que no celular agora para acionar? Vamos mostrar primeiro, tem como mostrar agora o equipamento? Aí está ele, ó. É esse equipamento aí que está aí à direita do Murilo.
mas que vai ser acionado a partir do celular, Murilo. Isso, exatamente. Eu vou dar o comando de voz no celular, como um eu te amo, um oi. Para falar uma frase, Isso. por exemplo. É, né? uma palavra, uma frase e a mão robótica vai traduzir em libras. Ah, aí o celular vai o quê? Transmitir É por via Bluetooth. por Bluetooth Isso, exatamente. para esse aparelho sem fio. E ele vai fazer a linguagem, Vai fazer o sinal em libras. o sinal em libras. Então vamos lá, fale aí, vamos lá. Letra L. Equipamento fez. Ok. Ok. Posição inicial. Eu te amo. Letra D. Então esses são alguns movimentos que a gente Que pré-definiu. interessante, rapaz. Que impressionante. E a rapidez com que ele Sim, sim. que ele transforma, porque imagina Numa o conversa, processamento disso. Você está falando para um equipamento que por seu lado aciona o outro, que converte uma língua em outra que é um gesto. E ele faz o gesto. Sim. né? É bem interessante, sim. A gente trouxe esse protótipo para realmente trazer a ideia de como funcionaria, dá para ampliar aí para outras palavras. A gente pretende aí ampliar as articulações para fazer outros movimentos. Então, eu gostei muito que vocês entenderam a ideia do projeto e trazer ainda cada vez mais naturalidade nos movimentos. Esse é o objetivo. Ah, vamos ver aqui se eu consigo ajustar o Felipe. Felipe, você não pode entrar aqui na sala? Pode? Entra aqui, vem cá. Vem cá nos nossos estúdios. Epa, gente, pode jogar essa imagem aí que o Felipe tá no ar, ó. Isso, agora sim, vamos lá. Para pegar uma situação melhor aqui do equipamento, embora você vá ficar de costas agora, né, Felipe? Mas, basicamente, é isso. Essa parte de baixo do equipamento consiste no quê? É o circuito, é onde tem toda a programação e faz todo o gesto da mão robótica. Essa parte é horizontal, Isso, é esse aqui. E a parte de cima é uma parte mais o quê? Mecânica? Aqui, na verdade, já é mais a parte da movimentação dos dedos. Então, cada motorzinho que tem aqui faz parte da movimentação. É isso, Felipe. Busca para cá, que daqui você vai conseguir mostrar para eles. Aqui. Aí, esses motor rolamentos, esses Gira motores. para um lado e para o outro é onde faz o dedo abaixar e levantar. É a parte, vamos dizer, mecânica, né? Isso, aqui é a parte mais mecânica da mão. A parte eletrônica mais embaixo, a parte mecânica acionada mais em cima ali. Sim, sim. Vem cá, existe algo parecido registrado no mundo? Então, eu vi, na verdade, um projeto um pouco mais recente de umas pessoas que desenvolveram uma mão robótica voltada a sinais em libras, mas foram para algumas letras do alfabeto, mas que era através do comando do computador. Não era através de comando de voz. De voz. Exato. Mas é que nosso projeto também tem a parte da câmera, que como é para auxiliar na comunicação, então tem as duas partes. Tem a parte que o deficiente auditivo ele faz os gestos em libras para a câmera vai captar o que o deficiente está dizendo, vai analisar e vai dizer para nós ouvintes o que ele quis dizer. Tem como fazer Eu isso? abri aqui Claro. a Olha lá, programação olha já. aqui agora. Aí, Felipe, eu acho que... Isso, Felipe, aí tá legal. Então vamos agora a partir de sinais. Exato. É a parte que o deficiente faz o gesto, a câmera ela vai identificar o gesto que o deficiente está fazendo e traduzir para a gente em forma de texto. Então, vamos, em forma de texto no computador. Isso, Então, isso. agora, Felipe, a reprodução é quase que um caminho inverso, então, nesse caso, né? Exato. É como se fosse uma Isso. segunda via. Vai aparecer na tela do notebook computador, a isso, resposta, em aqui. forma de texto. No O caso- gesto se transformando em texto. Sim, sim. No caso aqui a gente adaptou por números, até para trazer lá na FETEPS e para todo mundo entender. Então cada pontinho desse aqui é a identificação, uma articulação da mão. E assim que a câmera ela capta certinho qualquer número que eu fizer, dependente a ordem. E aí ele vai fazendo a leitura e E traduz para a língua. Exato. A gente trouxe nesse protótipo realmente a ideia de como funcionaria. Então, da mesma forma que dá para mapear a mão dele, dá para mapear também a feição, o restante do corpo inteiro. Então, fazendo com que o deficiente ele faça os gestos em libras, que são uma articulação bem boa.
Então dá para ir traduzir para nós ouvintes. Então, nosso projeto, nosso protótipo é para realmente auxiliar na comunicação. Então, tem essas duas vias. Tanto nós entendemos os deficientes e os deficientes entenderem o que nós estamos falando. O Rogério, você esteve lá também, né? Imagino. Estive lá também. E aí, quando vocês apresentaram? Qual foi a reação lá? A reação é grandiosa, né? Porque ver a quantidade de gente passando por lá, não imaginei. Que foi a primeira FETEPS depois da pandemia, né? Não achei que estava todo mundo interessado nas tecnologias e projetos que foram desenvolvidos. E ver eles apresentando, né? Sair da zona de conforto que eles estavam para poder demonstrar o que eles fizeram. Muita gente elogiando, pessoas interessadas. É muito gratificante, né? É um baita de um legado isso aqui. Sim. Tanto que esse legado não tô querendo deixar parar, né? Eu quero que continuem. Sim, já dei várias ideias para as coisas evoluírem, né? Tipo, ideias. Na verdade, como a Lília comentou, o braço é um pouquinho limitado em alguns movimentos. Porque tem movimento de Libras que acaba pegando o ombro todo, né? Ah, e ele é só um braço, um antebraço e as mãos, As né? mãos, então tem coisas que poderiam ser melhor, né, esclarecidas, né? Em sinais, né? Vocês já pensaram no que fazer diante disso, filha? A gente tem ideias, né? Nós estamos montando... Aumentar o protótipo aqui com o ombro agora? Nós estamos com algumas ideias, sim. Vamos sentar todos juntos e conversar e ver o que a gente quer evoluir primeiro, porque dá para evoluir de vários aspectos, tanto a questão da câmera, da captação dos movimentos, que como está só em número, dá para ampliar para as outras coisas, como eu tinha dito antes. Então dá para ampliar bastante, é um projeto ainda que acabou de nascer, que dá para ser desenvolvido cada vez mais. Então a gente está assim, vamos colocar no papel, vamos ver o que é possível no momento. Então vamos tentar ir para outras feiras também. Então queremos levar outras coisas novas. Vamos ver, vamos sentar e conversar e ver o que a gente pode mexer primeiro. Quanto tempo demorou para chegar a esse estágio? Um ano. Um ano? Sim, um ano de... Como foi um trabalho de conclusão de curso, a gente fez em um ano. Naquelas condições ditas pela Lília, né? Antes da aula, depois da aula. Exato. Chegou a ter fim de semana, né? Olha, nas férias de julho a gente ficou trabalhando. Nas férias a gente trabalhou. Exato. Minha família é de Campinas, então eu fui para Campinas ficar com a minha família, mas ao mesmo tempo ele foi para Campinas também. A gente mexeu nas férias, enquanto a gente via foto das pessoas curtindo as férias, descansando. A gente estava lá todos os dias, de madrugada, mexendo. Até antes, na verdade, um dia antes, uma noite antes de apresentar o TCC, a gente estava mexendo na programação do Python, que é a questão da câmera. Então, assim, a todo momento, a gente respirava o TCC. A gente realmente estava muito disposto a fazer dar certo. Professor, e agora como fica, por exemplo, ainda que precise de ajustes, nós estamos falando, minha gente, hoje em dia os grandes investidores do mundo estão com bilhões de dólares, as centenas deles com milhões de dólares cada um, investindo sabe onde? É petróleo? Não. É em biotecnologia, isto é, pesquisa sobre cura de doenças, remédios, indústria farmacêutica, eles estão investindo nisso, na cura de doenças, em biotecnologia e em tecnologia de toda a ordem, né? Aí, nesses tempos modernos, em que a comunicação se torna ainda mais fundamental, porque o mundo está globalizado, e mais, mesmo que não fosse assim, não é? Esse aqui é uma criação, essa é uma criação que, claro, pode despertar o interesse do setor privado, mas foi desenvolvido dentro de uma instituição pública por alunos dela. Como fica, por exemplo, se um investidor quiser investir nisso como negócio? Bom, depois que o TCC ele é apresentado, na verdade o TCC são dos autores, do Murilo e da Lília. Da Lília. Né? Mas é feito um documento
que vai para o repositório institucional do Centro Paula Souza. Então, o Centro Paula Souza tem um repositório como as grandes instituições de ensino, USP, Unicamp, enfim. O Centro Paula Souza tem um repositório. E nesse repositório são guardados os trabalhos de conclusão de curso. Então, quando uma empresa ela vem procurar a escola, como já aconteceu com outro TCC que nós tivemos no curso de mecânica, né? Então, aí a gente entra em contato com a coordenação de curso e com os autores, né? Para verificar em que medida a gente pode intermediar isso. Mas, em princípio, o trabalho é dos alunos. Foi desenvolvido na escola. Para todos os efeitos, é dos alunos envolvidos. É de quem fez o projeto. Tanto é que eles assinam um documento que a gente sobe no repositório, né? Que eles atestam, né? Que são os autores, só que foi produzido dentro da instituição. Então, quando vem uma empresa, alguma outra instituição nos procurar, aí a gente tem que fazer a gente faz essa intermediação, né? Para verificar, né, em que parte que entra a escola, em que parte que entra o aluno. Isso aí nós temos um setor dentro do Centro Paula Souza que encaminha essas questões. Ok. Como é que vocês se sentem em termos de valorização profissional num país que, em primeiro lugar, tem complexo de vira-lata? Né? A gente acha que nós não temos como, né? Ser comparados aí com grandes outras nações e tal, o que não é verdade, né? Não, longe disso. É verdade. A 7G da internet, que a gente vai usar um belo dia, tem uma cidadezinha aqui lá em Minas, cujo nome agora não me vem à cabeça, é o maior polo brasileiro e está envolvido com parcerias mundiais, produzindo uma tecnologia que vai dar muito o que falar. E aqui no Brasil, no interior de Minas, mas não dá valor. Acha que o mineiro vai conseguir fazer isso numa cidadezinha daquela. Então a gente tem um complexo de vira-lata que precisa extinguir. Eu fico pensando assim, vocês percebem se a população... Porque também nós somos a segunda nação do mundo mais sem noção dela mesma. Segundo pesquisa mundial de 2023. Só perdemos para a África do Sul. É assim que a gente se vê, como o cocô do cavalo que não entrou em cena no filme de Bang Bang. A gente se acha uma... Entende o que eu quero dizer? E o brasileiro precisa perder isso, porque, na verdade, aqui a gente tem grandes valores. Por que eu estou dizendo isso? Porque a minha pergunta seguinte é a seguinte, pois. Vocês sentem que a sociedade percebe o quanto isso é importante? Quer dizer, quando eu mostrei isso aqui que vocês, esse projeto de vocês, será que isso interessou tanto ao brasileiro como interessaria uma polêmica, barulho em torno de mentiras, de fakes e um monte de outras coisas? Parece que a demanda é esta. O povo gosta de fuxico, de um monte de outras coisas. Quando você mostra isso, eu não sei se a gente está dando valor que ele tem. Agora, vocês que fazem, vocês se sentem valorizados? A gente se sente valorizado no sentido que, por exemplo, a FETEPS, ela é uma vitrine. Né? Então, que nem você falou, assim, a gente mostrar para a população de uma maneira geral, talvez eles não entendam a importância desse equipamento, né? Ou talvez seja porque não tem uma pessoa em casa que necessite... Mas se um chinês fizer isso... Então... Aí dirão... Mas aí é aquela questão que a gente sempre fala, né? A população, ela muda a cabeça com o investimento em educação. Quando a gente pensa em investimento em educação, se você pegar os grandes países que tiveram um desenvolvimento econômico grandioso, vamos pegar, por exemplo, a Coreia do Sul. Sim. Vou tirar por base a Coreia do Sul. A Coreia do Sul teve investimento maciço em educação. Em 30 anos, ela saiu de um estado de pobreza, vamos dizer assim, para a modernidade, riqueza, enfim. Finlândia também está nesse caminho. Hein? Finlândia também. Então, são países que você vê que são casos reais em que o investimento maciço em educação, ela promove, né, um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento social e um desenvolvimento até da percepção das pessoas. Porque quando você... Essa geração, principalmente da pandemia, ela foi muito afetada. Então, quer dizer, a gente teria que, se fosse ver, a gente teria que voltar todo esse povo
entendeu? Para fazer esse processo de formação, para a gente dar sequência na evolução da sociedade brasileira de uma maneira geral. Né? Em que medida isso está sendo feito? É política pública. Independente se a gente está falando de sistema educacional privado ou público, é política pública. Então tem que ter um direcionamento muito claro. Nem, por exemplo, essa reforma do ensino médio. São várias questões que permeiam aí. Né? A resposta para a sua pergunta, ela não é uma resposta simples de se dar. Eu estou tentando resumir o máximo que eu posso. Mas, por exemplo, a gente apresentou isso na FETEPS. Lá está uma série de empresários. Então, quem que vai... eu acho que é importante que esse tipo de projeto, primeiro, eles tenham espaço para ser apresentado. O espaço para ser apresentado é tipo de uma feira, como eles foram apresentar, ficaram lá 3, 4 dias apresentando, entendeu? Então, e aí desperta o interesse do empresário, do investidor, de uma outra instituição de ensino, sei lá, enfim, né? Mas, em paralelo a isso, nós temos que fazer um outro movimento, que é o movimento de formação da população. Certo? Principalmente das crianças que estão chegando ao sistema de ensino. A questão da inovação tecnológica não deveria ser apenas uma pauta de escola técnica. Deveria ser desde o ensino fundamental, certo? Ensino de robótica, de educação financeira, de empreendedorismo, que são, na minha concepção enquanto professor, são coisas assim que deveriam vir lá das séries iniciais do ensino fundamental, para que a gente consiga ter esse movimento, para quando você fala assim, nossa, apresentaram a mão robótica, a população toda entenda a importância disso. Entendeu? Em resumo, acho que você tem toda a razão. Eu acho que os grandes males não nascem lá no setor público, nos gabinetes, nascem no próprio meio nosso, do próprio povo. Porque se o povo entendesse o valor que tem a pesquisa, por exemplo, ele cobraria mais isso e os políticos gastariam mais dinheiro nisso. Exatamente. Porque daria voto para eles. O que dá voto para o político é, muitas vezes, banalidade. O povo gosta de... E aí ele vai, não, o povo lá quer... sei lá, qualquer outra coisa que não seja tão valiosa assim. Aí eles dão emendas, secretas, e o dinheiro vai saindo para coisas atendendo o quê? O desejo do povo. Né? Se o povo gostasse de pesquisa como o chinês gosta, como os Singapura agora também, como a Finlândia, quanto a Coreia do Sul e tudo mais, se isso tivesse valor para o povo, os políticos investiriam mais nisso. Mas eles dão o que o povo quer. Pão e circo, muitas vezes e tal. E é isso aí. Vamos fazer uma conta muito simples. Nós temos 1.200 alunos na ETEC. 1.200 alunos diretamente são beneficiados pelo ensino técnico ofertado pela ETEC. Se cada aluno a gente fizer uma média de que na família tem 5 pessoas, esse ensino técnico vai atingir indiretamente 6.000 pessoas. 6.000 pessoas, nós estamos falando em 8% da população da cidade. Então, quer dizer, é um número que é expressivo se a gente pensar do ponto de vista de investimento de política pública, concorda? Claro. Pensou os 50 bilhões que estão na mão do Lira? Então. Para virar emendas, muitas delas secretas. Ô, gente. Entendeu? E os alunos fizeram à mão com materiais lá da escola, o filamento, né, a impressão. Então, que eles podem até explicar muito melhor do que eu, obviamente. Mas, e aí qual é o papel da escola? O papel da escola é nosso, eu enquanto coordenador pedagógico. E posso dizer hoje que estou falando em nome da direção da escola, né, que a professora Ana Cláudia está de férias, eu estou substituindo ela temporariamente até ela voltar das férias. O que a escola faz quando chegam os alunos que nem o Murilo e a Lilian com um projeto desse, né, o professor Rogério? O que cabe a nós? Apoiar o máximo que a gente puder. Com certeza, não tem e dúvida o que está dentro da nossa alçada enquanto instituição pública, a gente consegue. O que a gente não consegue, a gente vai atrás dos empresários para ajudar.
né? Inclusive, nós tivemos apoio de vários empresários, até para levar os nossos alunos, porque o que nós fizemos para a FETEPS? Foram eles, né? Nós tivemos apoio para, né, levá-los, né? Ficou lá no... Né, o Paulo Souza fez uma licitação, ficou lá hospedagem, coisa e tal, mas o deslocamento, a escola que tinha que tinha que providenciar, então a gente correu atrás dos empresários, pediu apoio para as pessoas, entendeu? Foi isso, porque a escola é escola pública e escola pública tem recursos muito escassos, né? Além disso, nós levamos um ônibus de alunos apenas de primeiros anos. O critério foi levar alunos de primeiros anos, por quê? Exatamente vai naquilo que eu falei para vocês, a gente precisa pegar a base. Então, o aluno vai lá, o aluno do primeiro ano, ele vai lá, você leva ele para a capital, que muitas vezes muitos alunos desses sequer sabem onde fica a cidade de São Paulo. Você leva na Expo São Paulo lá, que é um pavilhão imenso. Você vê, ele tem o contato com todos os projetos. Isso deve incentivá-lo, né? Então, isso para nós funciona como motor propulsor aí. Lógico, não tem dúvida. Para que daqui a pouco, quando esses meninos, essas meninas estiverem no terceiro ano, certamente eles falam, nossa, fui lá, olha, foi super legal, quero ir lá também. Então já vão pensando nisso, e já vão nessa trabalhando. Possibilidade, né? Então, esse é o papel da escola, né? E aí, o que está acontecendo aqui? Muita inteligência brasileira está indo embora. Né? Muitos países que têm uma outra visão, eles pensam assim, que a grande matéria-prima da vida, do momento, é o conhecimento. Sim. Você pode produzir agro, um monte de coisa que vai ajudar, lógico, mas o conhecimento é a matéria-prima da humanidade. O país que enxerga assim acaba levando as nossas inteligências. Muitos deles, eu já falei de vários exemplos aqui, né? Daí eu pergunto para você, Murilo, como é que você contempla o futuro para tudo isso que hoje vocês estão engenhando aqui no meio acadêmico, mas que vocês pensam em ir para o mercado amanhã? Vocês chegam a pensar no Brasil como o melhor lugar para desempenhar o talento de vocês? Sim, a gente Você acha que o Brasil vai dar conta de vocês? Sim, a gente tenta carregar o nome tanto da ETEC quanto de todo mundo aí. Pode falar mais perto um pouquinho. Desculpa. Eu tenho que ir ajustando. Não, tá tudo certo. É a gente aqui que tem que ajustar mesmo. Sim, a gente quer representar sim o nosso projeto Brasil. Tanto eu, tanto a Lilian. A gente quer representar a ETEC e trazer sim o projeto no futuro sim do país. E você, Lilian? Eu acho que tudo começa aos poucos. Então, é muito gratificante para a gente, por exemplo, ir na feira e ser um exemplo, ser uma inspiração para muitos. Então, se um não começar, dificilmente os outros vão se desenvolver. Então, acho que cada um tem que fazer sua parte, acho que a gente vai fazer a nossa, vai se dedicar ao máximo que a gente pode e servir aí para inspiração para as outras pessoas, como, por exemplo, o professor Carlos falou. Tem que alguém começar, um ensino começar. Então, eu sou muito grata por a gente começar, talvez, com esse projeto. Os primeiros anos foram lá, foram ver nosso projeto. Em um dia de FETEPS passaram 12 mil pessoas, então, assim, muitas pessoas se interessaram, muitas pessoas viram. Ainda tem futuro, sim, então eu sou muito grata e fico feliz por fazer parte aí da história do desenvolvimento do Brasil. Óbvio que a gente é minoria ainda, não vai fazer, ainda não está chegando em tanta gente, mas esse é o nosso objetivo, da inclusão, enfim, da comunicação. A comunicação é um fator muito importante para tudo, Sim. Então a gente trouxe isso no nosso projeto e para levar ele para outras pessoas também a comunicação é muito importante. Isso mesmo. Bom, então, pelo que vejo, além de ter talento, é preciso ter bastante teimosia, então, né? Bastante. Não só teimosia, Né, Rogério? dedicação, né? Dedicação é primordial, que muitos acabam não tendo, infelizmente. Sim. Às vezes são talentos, Sim, são talentos. mas desistiram. Acaba desistindo por algum fator, seja pessoal, familiar, acaba desistindo, né? Nesses tempos que o moderno e aparentemente bom é ter um canal no YouTube, TikTok, né? TikTok. TikTok, deve ser um exercício de teimosia, né? Sim. Mostrar que o Brasil tem talento para produzir tecnologia. Tem. Quando eles vieram com a ideia, eu disse, vocês querem fazer mesmo? Porque vai precisar de dedicação. Bastante.
Resiliência. Sim, e eles fizeram. Então, alguns param no meio do caminho, né? Infelizmente. Puxa vida, daria para a gente continuar aqui, porque o assunto vai muito longe, mas pelo menos a gente pode mostrar o que essa gente fez e produziu enquanto muitos se divertiam e tudo mais. O problema, o divertimento até é importante também, né? Mas digo, enquanto muitos se divertiam e tudo mais, eles estavam produzindo e vão continuar produzindo e representando Matão com muito orgulho nessa 15ª Feira de Tecnologia do Centro Paula Souza. Que nome vocês deram a ele? A gente não pensou no nome, Não. a gente pode aceitar sugestões. Já, é mesmo? Nunca parou pra pensar num nome. Não, olha aí, precisa ter um nome, né? Precisa. Se alguém quiser dar uma sugestão de nome, a gente tá aceitando. Vamos ver aí. Aí, ó, dá uma sugestão de um nome. Agora, hein? Alguma, professor? De imediato, não tem né? nenhuma. Vamos dar pra A gente criar um ficou no nome. mais pensou, técnico, né? Que é a mão robótica voltada para Libras. Mas nada que não possa ter um nome aí mais familiar para as pessoas. Gente, você que se comunica com certa facilidade, de alguma maneira, né? É entendido naquilo que você fala, entende também o que é dito. Vamos lembrar que nesse mundo a comunicação é fundamental, né? E eles estão exatamente atuando e podendo com isso, quem sabe, entregar para a humanidade, para o nosso país, enfim, para a nossa cidade, não importa, essa ideia, esse projeto que eles trouxeram aqui de converter, através da tecnologia, sinais e também palavras ditas no nosso dialeto aqui, em sinais, na comunicação de sinais para as pessoas que precisam. E para isso eles estão, portanto, criando esse equipamento, cujo nome ainda não foi escolhido aqui, mas que foi a grande sensação nessa feira e representando Matão, nos enchendo de orgulho de ter esses meninos e meninas inteligentes, bem formados, que é melhor em cursos técnicos, em cursos públicos. Isso permite que a filha do pobre, filho do rico, todo mundo possa realizar o seu talento no meio acadêmico, aqui mesmo em Matão, para depois, quem sabe, levar tudo isso aí para o mundo e nos orgulhar ainda mais. Então, parabéns a vocês, viu? Parabéns. Muito obrigada. Parabéns também ao nosso Murilo aqui, viu? Sigam em frente, nos dê notícias aí. Rogério, pelo trabalho de vocês também, né? Obrigado. Rogério é um pouco psicólogo, um pouco tudo, né? Para fazer o seu trabalho, não é? Tem que ser, né? Nosso orientador, né? Orientador. Pai, Ele foi né? bastante. Ele Né? foi uma grande base para o nosso Que projeto. legal. Sim. E o professor Carlos aqui, que é também sacerdote. É isso. O Rogério trabalha com os TCCs da mecatrônica, eu trabalho com os TCCs da informática. Eu voltei agora com a parte de TCC, lecionava outras disciplinas, né? E é isso que você falou com o Rogério, é psicólogo. A gente tem que lidar com vários... Exatamente. E porque também se trata não de competências técnicas, mas também o desenvolvimento de competências socioemocionais. O trabalho em equipe, a empatia, né, a comunicação, que são extremamente necessários na formação e são requisitos cada vez mais exigidos no mercado de trabalho, né? Muito bom. Parabéns a vocês todos aí. Um abraço, viu? Obrigado pela presença. Obrigado. Sucesso sempre lá. Eu queria muito agradecer a ETEC por sempre apoiar os nossos projetos, as nossas ideias, a gente fazendo o ano inteiro, ficando lá até tarde. Também teve uma empresa que nos ajudou, a Science, ela ajudou bastante a gente na questão do circuito. Quero agradecer ao Murilo também por fazer parte desse projeto e a gente está sempre aí trabalhando juntos e que a gente possa desenvolver esse projeto Amém. juntos e ampliar cada vez mais. E a gente possa noticiar cada vez mais fatos assim. Às vezes o ouvinte quer um tipo de notícia, né? Aí nós demos essa notícia para vocês. Estão felizes? Ficaram satisfeitos? Fico muito feliz. Às vezes o com cara quer notícia de briga de marido e mulher, umas coisas assim. Sim. E aí a gente sempre procura a boa notícia de Matão e coloca no ar. É ótimo. Não sei se vocês gostam disso, a gente gosta muito de dar boas notícias como essas. Eu gosto de ouvir boas notícias. Que bom. Acho que é assim que começa a mudança, né? Isso aqui é bom. Muito obrigado a vocês mais uma Eu vez. que agradeço.